Eu lembrei de um discurso que eu vi esses dias. Foram de 148 bilhões de reais. Nesse dia a gente fica mais patriota, nacionalista e tudo mais. Acabou, porra! Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje mais um dia de vídeo com assunto polêmico, ou talvez não tanto, mas pra gente refletir e pensar um pouquinho mais, né? Nesse dia 7 de setembro, feriado, muito quente, muito calor aqui na região sudeste. Se você é daqui de São Paulo, então, tá sofrendo nesse inverno que não é inverno, junto comigo, e tá em casa, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, falando agora sobre o dia 7 de setembro, feriado, que é o dia da independência do Brasil, né? Nesse dia a gente fica mais patriota, nacionalista e tudo mais. E aí, o interessante desse dia é que a gente lembra de diversas coisas que acontecem, dentre eles um discurso. Eu lembrei de um discurso que eu vi esses dias. Pronto, tava vendo e vi um discurso do nosso atual presidente. E o discurso me chamou muita atenção, né? E ficou ecoando na minha cabeça. Foi no dia 1º de setembro. E aí, desde então, ele ecoa na minha cabeça e não sai mais. Não sai esse discurso. Falei, gente, tenho que fazer um vídeo sobre isso. Então, como o título diz, né? Auxílio emergencial foi para R$300. E aí? Certo, errado? Você refletiu já sobre isso? Você pensou um pouquinho mais? Eu vou falar um pouco sobre esse valor, embasado em dados que eu encontrei na internet, que eu acho interessante. Mas antes disso, eu acho bom para você que não viu também esse discurso, ver comigo. Eu separei ele aqui, dei uma pesquisada para encontrar o discurso e eu coloquei ele aqui para vocês verem. Vamos lá, ó. Coloquei meu notebook aqui do lado, mas vocês vão ver tudo que eu coloquei no notebook. Vocês vão assistir comigo aqui do meu ladinho, por isso desse espaço. Sim, sou meu soldado na Brigada Paraquedista. Se ele cometeu algum deslize, ele que responda, sou eu. Isso aí, presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Quero botar só na sua conta, presidente. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Você tem que ver filho de homossexual. Gente, calma, eu coloquei o discurso errado. Vamos pro outro aqui. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Esse eu coloquei só de sacanagem. Não é esse, não. Vamos pro discurso original, então. Vamos pro discurso que eu quero falar. E a segunda medida, depois que nós criamos há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de R$600, ele validou-se por 3 meses, daí por decreto nós o prorrogamos por mais 2 meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. Como vínhamos dizendo, 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. Bom, obrigada, Paulo Guedes. Deu uma colinha ali, uma ajudinha, né? Mas, primeira coisa, deixa eu tirar isso aqui, eu vou ficar mais centralizada e a gente volta a conversar. Peraí, tá? E agora, já sem notebook, né? Vim aqui falar então pra vocês, brincadeiras à parte, que esse vídeo que a gente tava assistindo, então, é sobre a prorrogação que vai ter do auxílio emergencial. São de 4 meses, vai ser de R$300. Mas o que você tem a ver com esses R$300? O que eu queria te falar é que, de acordo com o próprio discurso do presidente, ele mostrou pra gente que o Brasil tá pagando caro, né? Por um valor que tá indo pra cerca de acordo com o próprio governo, cerca de 666 milhões de brasileiros. O Brasil tá pagando caro, mas será que é muito caro mesmo para as pessoas? Ou será que tá sendo muito caro
para o governo que não quer tirar de outro lado. E é por isso que eu comecei a refletir e pesquisar sobre esse assunto, porque olha, são 66 milhões de brasileiros que receberam um auxílio de R$600. Quando a gente começa a esmiuçar esses valores, se a gente for pensar bem, desde abril o pessoal começou a receber esses R$600. Não pode se inscrever pessoas novas, tá bom? Desde abril o pessoal começou a receber. Até então, o governo, ele queria que o valor do auxílio emergencial fosse de R$200. Mas, ok, a Câmara pegou e falou, olha, a gente não aceita menos do que 500, né? Não fizeram mais do que a obrigação. Mas eles falaram que não aceitariam menos de 500 e aí por 3 meses o valor foi de R$600. Para prorrogar, né, por mais 2 meses, o valor seria mais baixo. De acordo com o próprio presidente, ele queria que o valor fosse menor, porém, ainda assim prorrogaram por mais 2 meses por R$600 também para auxílio emergencial. E aí, se a gente for pensar um pouquinho mais, agora para prorrogar por mais 4 meses o auxílio, porque ainda estamos na pandemia, para você que não sabe, que desceu ali, ó, aproveitou esse feriadão. Enfim, voltando, aí a gente vai pensar nesse valor, né, que ele pegou e vai ajudar agora com R$300 e tudo mais, já ajudou cerca de 66 milhões de brasileiros e de acordo com o próprio site do governo, já é de forma indireta, né? Então se a gente somar esses 66 milhões mais as pessoas que estão nas residências, junto com essas pessoas que receberam diretamente esse valor, chega a cerca de 126 milhões e 200 mil brasileiros que receberam de forma até mesmo que indireta esse auxílio emergencial. E foi uma forma bem tranquila, como vocês podem ver, bem tranquila, assim, de buscar o dinheiro. Foi super bem estruturado, pensado, porque o povão tá ganhando, né? Poxa, tá ganhando e tu ainda quer tá pedindo demais. R$600 tô te dando, de graça, você não vai fazer nada. Aí quando a gente começa a pensar nesses valores, pensa assim, o Brasil tá com quase 13 milhões de desempregados no momento. Além dos 13 milhões de desempregados, nós temos cerca de 38 milhões, um pouquinho mais do que isso, mas 38 milhões de pessoas que são autônomas, tá bom? O mercado já não tá muito bom para essas pessoas, elas têm que arrumar uma forma de trabalhar, mas como é que você vai trabalhar se você não pode sair? É um momento bem complicado, em que quem vai pagar é aquele que a gente sempre paga o imposto para realmente ter um suporte. Mas o valor total que o governo ajudou até o momento foram de 148 bilhões de reais. Esse valor é bem alto, né? Se você for fazer uma conta, você pensa assim, poxa, em 5 meses o governo já pagou 148 bilhões? É muita grana. Você já pensou quantos zeros tem um bilhão? Então, imagina 148 bilhões. Realmente, quem está pagando caro é o governo. E aí eu fiz uma conta básica e bem rápida, pegando esses 148 bilhões de reais que foi dado como auxílio emergencial e dividir por essas pessoas que foram ajudadas, que foram cerca de 126 milhões e 200 mil brasileiros, que foram ajudados de acordo com o próprio site, tá bom? Então eu fiz uma conta básica e o resultado foi que cada pessoa recebeu cerca de R$ 1.173 durante estes 5 meses. Então cada pessoa, para sobreviver, ganhou assim do governo R$ 1.173 para que eles sobrevivessem em um momento de pandemia e não saíssem de casa e respeitassem. Então, quando a gente pensa em auxílio emergencial e o valor que ele realmente é bem alto, quando a gente vai fazer um cálculo simples, os valores são muito altos e são valores que o governo ele tá até que acostumado a trabalhar. Eu falo isso porque eu dei uma pesquisada muito rápida, mas já apareceram muitas matérias. Eu encontrei uma informação aqui, como vocês podem ver, que as despesas do governo federal, só no ano passado, que foi o ano de 2019, elas superaram os valores apurados em receitas com impostos e tributos, que teve um déficit primário de cerca de 95 bilhões de reais. Ok, Jéssica, mas você está falando isso, mas lá em 2014... o déficit foi de cerca de 148 bilhões de reais. A gente está falando também de 95 bilhões de reais e eu não vi nenhum discurso falando sobre isso. Então, o que me chamou tanta atenção, que falou que quem está pagando o preço era o Brasil por conta dos brasileiros? Não. Esse déficit foi por gastos do governo. E só do governo.
95 bilhões, 148 bilhões. Ok, Brasil, você aguenta mais. Então vamos pensar assim, olha, quando a gente vai pensar em déficit, a gente começa a pensar de onde vem os gastos e aí a gente pensa nos gastos, salários dos políticos e tudo mais. E aí vou puxar um tema muito clichê, gente. Tema clichê é auxílio. Os auxílios que os políticos ganham. Eu comecei aqui falando sobre os políticos da Câmara, que até nos ajudaram. Falando então sobre o valor não ser de 200, ser no mínimo 500. Vamos pensar assim então, um deputado federal que ganha cerca de 33 mil reais por mês, ele tem auxílios também. Um dos auxílios dele, eu não vou falar nem daqueles 105 mil que eles ganham para contratar até 25 pessoas. Não tô falando dele. Vamos falar só do auxílio moradia. Um auxílio basiquinho. Ele tem duas opções simples. Ou ele vai para o apartamento, em que é oferecido pelo governo. Este apartamento, ele tem cerca de 200 metros quadrados, fica lá em Brasília mesmo, e ele pode escolher este. Ou ele pode escolher o auxílio moradia também. E o auxílio moradia são cerca de 4 mil reais dado para o deputado, para ele ter um auxílio lá moradia, só que ele ganha quanto? 33 mil. Então tá bom, vamos pensar então numa realidade um pouco mais próxima. Próxima por quê? Esse ano a gente vai voltar para vereador e prefeito. E vale a pena destacar que fica até o final desse vídeo. Novidade aí muito boa, calma. Mas agora vamos pensar assim. A gente tem os vereadores também. E os vereadores aqui da cidade são cerca de 55 vereadores que nós elegemos para a cidade de São Paulo. E desses 55 vereadores que nós temos em São Paulo somente, em âmbito nacional, nós temos cerca de 57 mil vereadores. Mas aqui, ó, nos 55 de São Paulo, cada um, de acordo com o próprio site mesmo da Câmara dos Vereadores de São Paulo, eles ganham cerca de 25 mil mensal, auxílio, tá? 25 mil mensal para os gastos complementares, transporte, auxílio papelaria, enfim, outros auxílios que eles precisam, assim, eles tiram desses 25 mil mensal que eles têm direito. E aí, faça as contas você, básicas assim, para uma pessoa que tem 25 mil mais o salário, e ainda são cerca de 55 só na cidade de São Paulo, e a gente não tá falando das outras cidades de São Paulo ou dos 5.570 municípios do nosso país também. Uma conta básica, e aí você fala assim, mas poxa, como é que eu vou saber quanto é o do meu município, quanto é o do vereador e tudo mais, quanto ele ganha? Porque varia isso. Já aproveitando este gancho, vem a novidade. A novidade é qual? A partir da semana que vem, eu vou fazer vídeos aqui explicando para vocês de forma rápida, simples e de uma forma muito clara, para mostrar para vocês como que a gente entende qual que é o salário do vereador, qual que é a função dele, porque olha, eu fui em busca de muitas informações e se tem uma coisa difícil de entender é a nossa política nacional. Prestação de contas. Gente, vai no site de transparência do seu município, da tua cidade e olha lá, pelo amor de Deus, se tá fácil de entender. Porque olha, eu fui de muitas cidades desse país, de norte a sul, e tá muito complicado de entender toda e qualquer informação, até de prestação de contas. Então, para tentar ajudar um pouquinho, esse ano a gente tem eleição, né? Tem eleição de vereador e de prefeito, e é por isso que eu resolvi que a partir da semana que vem nós vamos ter vídeos, sim, mostrando para você o salário, o que faz e tudo mais do vereador, e depois o vídeo falando o que faz, o que ele tem que representar para você, qual que é o valor do prefeito também. O que vocês precisam entender perante isso? Você está escolhendo uma pessoa para te representar no governo. E se você não escolher bem, o que acontece? No momento de pandemia, o teu auxílio emergencial vem R$200. E você que lute, meu amor. E bom, é isso, pessoal. Hoje eu trouxe aqui uma reflexão, então, para você pensar nesse auxílio emergencial. Foi bom? O Brasil tá pagando caro? Será que o Brasil tá pagando caro mesmo? É bom a gente refletir sobre isso e tentar entender quem tá pagando caro. Na verdade, é o Brasil
ou é o político que não quer tirar do outro lado, não quer tirar do dele mesmo? É muito interessante a gente saber essas partes. E aí, para você que quer saber então essas informações, não esquece, se inscreve nesse canal aqui, vai no botão de inscrever, passa pra galera se inscrever também, dá o seu gostei falando do que você gostou do vídeo, comenta lá embaixo qual município que você é, de qual cidade que você é. Conta pra mim, fala assim, ó, quero saber o valor, hein, do vereador, do deputado, fala comigo que eu vou te ajudar. Não sei de tudo, mas é o que a gente sabe, a gente vai buscando ali, ó, para esclarecer, né? Não esquece que tudo que eu falei aqui, que apareceu desse meu ladinho aqui, falando a matéria e tudo mais, tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é só você clicar lá que você consegue saber de onde eu tirei essa matéria e tudo mais, refletir sobre o assunto, se informe mais sobre eles. E claro, tem dúvida, manda aqui nos comentários. Nossa, tem tanta coisa que vocês precisam saber, gente. Mas tá bom. Já falei demais, gente? É isso, muito obrigada por assistir até agora. Pra você que gostou, não esquece, tá? Compartilha com um amigo, manda o link, fala pra ele, ó, assiste aí, se inscreve, dá uma ajudada pra gente poder fazer esse canal movimentar, pra galera ficar bem informada também. Então, até o próximo vídeo, um beijo, até a próxima, tchau!